Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta nova sessão do Capitalizer Talks, em que vamos discutir como avaliam os investidores uma PME. Eu sou o Bruno Caxirinho, sou diretor da área de assessoria financeira para empresas do BIG. Estou acompanhado hoje pelo meu colega Tiago Sequeira. O Tiago é responsável pelo Capitalizer, que é uma solução desenvolvida pelo BIG para a capitalização de PMEs. E, portanto, nessa medida, o Tiago vai poder partilhar hoje connosco um pouco da sua experiência em comunicar e trabalhar com as PMEs em Portugal. E espero que tenhamos uma sessão produtiva e de troca de impressões que seja útil para a generalidade dos empresários. Só antes de arrancar a discussão, queria dar nota aos participantes que, através do menu do GoToWebinar, terão do vosso lado direito um espaço de questões, onde podem colocar algumas questões que eu e o Tiago, ou durante a sessão, ou no final, vamos procurar responder, se assim tivermos tempo. Posto isto, Tiago, se calhar para arrancarmos aqui com a nossa conversa, este tema da valorização das PMEs é um tema que nós entendemos que é crítico. Na realidade, se quiséssemos fazer um ranking dos aspectos que podem determinar o sucesso ou o insucesso de uma operação, provavelmente punhamos a avaliação ou as diferenças nas expectativas de avaliação ou no topo, ou pelo menos no top 3 dos problemas mais comuns que surgem em processos de venda ou em processos de angariação de capital por parte das empresas. Concordas que isto é efetivamente um tema crítico? Como é que os empresários veem o tema da valorização e porque é que ele é tão relevante nesta medida? Antes de mais, boa tarde a todos. Sim, Bruno, totalmente, era como dizias, de facto é um dos principais temas quando estamos a falar de colocações de capital, venda de empresa, aumento de capital, é claramente um dos temas mais importantes. Curiosamente, acaba por não ser, se calhar, um tema que motive inicialmente o empresário a querer iniciar um processo deste. Pode querer iniciar uma venda por exemplo, um problema de sucessão, pode, por exemplo, pretender aumentar o capital junto de um parceiro porque entende que precisa de alguém ou vê valor acrescentado em alguém para ajudar a entrar num novo mercado ou ajudar a desenvolver estrategicamente a empresa, mas invariavelmente vai chegar um momento da operação que vão falar deste tema e aí claramente surgem as divergências. Eu diria, enfim, há aqui alguns pontos que são comuns a estes processos. Desde logo uma assimetria de informação que os empresários têm relativamente àquilo que é o conhecimento e as perspectivas futuras do seu próprio negócio ou aquilo que eles acreditam ser o seu negócio e o futuro do mesmo e aquilo que a informação que os investidores têm. Uma questão também de objetivos, portanto, os objetivos podem ser diferentes e aqui claramente, por exemplo, estamos a falar de um investidor com um perfil mais financeiro ou até mesmo estratégico, por exemplo, pode ser um investidor pode ser um concorrente desta empresa que pode, uma vez tendo a empresa, 100% da empresa, vai geri-la de uma outra forma e, portanto, isso, evidentemente, terá impacto naquilo que é a valorização da mesma. Mas também outras situações, por exemplo, empresários que têm expectativas elevadas, que de facto podem ter pouca aderência com aquilo que é a realidade, mas também do outro lado da moeda, há investidores que são excessivamente conservadores naquilo que também são na sua avaliação, e depois também por fim, se calhar um bocadinho, muitos empresários acabam por ter alguma dificuldade em suportar aquilo que é o valor que atribuem ao seu próprio negócio, seja porque, enfim, haja um próprio desconhecimento de como se avaliam estas empresas, seja também, se calhar, por alguma apego emocional, digamos, também àquilo que é o negócio, à forma como vem a sua atividade e é completamente normal que nós achemos sempre que aquilo que temos é o melhor e como tal que deve ser pago por isso. Portanto, eu diria que acima de tudo existe aqui um desconhecimento relativamente à forma como quem está do outro lado avalia a empresa e avalia um negócio.
Sim, se nós, na realidade, se quisermos ser um bocadinho, enfim, usar de algum estereótipo, provavelmente diríamos que do lado das empresas é normal encontrar um pouco mais de emotividade e do lado dos investidores um pouco mais de frieza e de abordagem analítica nestas matérias de avaliação. Certo. E acho que isso depois. No final do dia, o objetivo lá está, é casar estas duas vontades e fazer com que as coisas corram bem, não é? Portanto, essa é de facto aqui a dificuldade. Sim, Mas sim, também sim. o que dá gosto neste processo. Mas exatamente, mas enfim, tudo isto tem que ver um pouco com a natureza do próprio perfil das entidades que estão envolvidas, não é? Natural que um Uhum. empresário se está a tratar de um processo que diz respeito à venda da sua empresa ou à abertura do capital da sua empresa, isso é de facto um momento muito, muito importante na sua vida profissional e provavelmente pessoal. Em matérias de avaliação, muitas vezes os empresários acabam por criar determinadas referências ou porque têm um determinado número mágico na sua cabeça, ou porque tomam por referência algumas operações de que têm conhecimento, por vezes até de concorrentes, e procuram de alguma forma abordar um processo de abertura de capital ancorado nessa expectativa de valorização. Mas isso depois ocasionalmente tem um certo confronto com aquilo que é uma abordagem, como eu dizia, mais analítica por parte dos investidores. Tipicamente até se socorrem das metodologias que se baseiam mais nos dados financeiros da empresa. Enfim, há abordagens que se baseiam mais em dados históricos, outras em Uhum. abordagens que se baseiam mais em dados previsionais, mas na realidade também é importante que haja a percepção do lado dos investidores do que é que são essas metodologias e como é que os investidores olham para essas formas diferentes de tratar o valor. Sim, Bruno, se calhar eu vou só aqui apresentar enfim, não é que tenha aqui muita informação, mas acho que pode ajudar aqui um bocadinho a sistematizar a forma como os investidores olham para uma empresa. Penso já conseguem Está ver. visível, sim. No fundo, digamos que existem essencialmente três grandes metodologias que são internacionalmente aceitos. Portanto, por um lado temos o que chamam os múltiplos, enfim, temos os múltiplos de mercado e os múltiplos de transação. O que é que são os múltiplos? Na verdade, portanto, é algo muito simples, pelo menos em conceito. Não é mais do que olhar, por exemplo, no caso dos múltiplos de mercado, olhar para empresas que estejam listadas em bolsa, portanto, e aqui temos que encontrar empresas que sejam comparáveis, semelhantes à empresa em causa, estamos aqui a analisar, o que obviamente numa PME torna-se um desafio maior porque pronto, para a maior parte das empresas que estão listadas tem outra dimensão, tem enfim, uma grande dispersão geográfica também, se calhar vai ser mais difícil encontrarmos algo que seja exatamente igual. Mas dentro deste exercício de encontrar empresas com um perfil semelhante, o que no fundo se faz é ver, por exemplo, se vamos olhar para um múltiplo como, vou usar agora aqui um palavrão, que é o EV/EBITDA. Portanto, no fundo, EV é de Enterprise Value, que é valor de negócio, dividido por EBITDA. Portanto, não é mais do que ver quantas vezes é que é o valor de negócio do EBITDA da empresa. E, portanto, olhando para uma média de um grupo de empresas comparáveis, já chegaram a um múltiplo e depois, no fundo, aplica-se esse múltiplo àquilo que é a nossa empresa e àquilo que é o EBITDA desta empresa. E é uma coisa depois com os múltiplos de transação, sendo que aqui não é uma lógica de empresas cotadas, é transações efetivamente que ocorreram. Portanto, é ver que empresas semelhantes em geografias onde a empresa também atua, onde surgiram operações, vai-se ver qual é que foi o valor da operação, vê-se quais é que eram os indicadores financeiros da empresa, faz também este múltiplo e depois aplica-se à própria empresa. Pronto, evidentemente, o problema desta metodologia é um problema de comparabilidade, porque dificilmente vamos saber encontrar uma empresa que seja exatamente igual à outra, e portanto vamos ter sempre aqui um desafio para perceber se estamos a falar do mesmo ou não. Depois temos aqui uma terceira metodologia, que digamos que é uma metodologia mais teórica,
que chama DCF, enfim, isto também é uma terminologia inglesa, Discounted Cash Flow, ou fluxo de caixa descontados. Qual é que é o exercício? Portanto, se pensarmos numa empresa que produz um produto, vende ao cliente e, portanto, com isso já vai gerar o seu dinheiro e vai gerar fluxo de caixa, portanto, já depois de pagar todos os custos de produção. Portanto, é o dinheiro que sobra para pagar a dívida que a empresa tem e para depois pagar também aos acionistas. Portanto, é o dinheiro que sobra depois da operação da empresa, digamos assim. No fundo, faz-se um exercício de fluxo de caixa ao longo dos anos. Portanto, vamos perceber, olha, se no primeiro ano vai-se gerar este montante, no segundo este, no terceiro este, etc, etc, etc. Depois faz também um exercício qual é que é, na perpetuidade, ou seja, pensando que a empresa vai existindo quase para sempre, quanto é que ela geraria neste montante todo. E depois, no fundo, o exercício vou somar estes montantes todos no futuro, vou descontá-los à data de hoje, portanto, quase pensando num exercício que era, ou seja, se vamos assumindo, é um exercício que obviamente não é real, mas assumindo que era equivalente investir numa empresa ou meter num depósito a prazo, pronto, no fundo eu ia descontar o valor do depósito a prazo, porque se eu tivesse o dinheiro num depósito a prazo durante 5 anos, era igual a ter o dinheiro investido na empresa e a empresa ia crescer e ia criar esses fluxos de caixa nesses 5 anos. Enfim, muito mal comparado, porque obviamente o nível de risco não é o mesmo. Mas, portanto, é uma taxa de desconto que representa o risco do negócio da empresa, vai descontar a data 2, e isso é o valor da empresa. Para este exercício, já é muito importante a robustez do plano de negócio. Ou seja, quando estamos a falar com um empresário, enquanto que nos outros cenários estamos inicialmente a falar muito histórico, neste cenário estamos claramente a falar daquilo que é a visão de futuro da equipa de gestão. E, portanto, vai ser aqui toda uma discussão para se perceber isto é concretizável, não é realista, não é. E vai-se jogar muito aqui aquilo que é o valor potencial da empresa. E, por fim, já agora também só dar aqui uma nota que acho que, enfim, para o contexto que vivemos é relevante só explicar. Portanto, esta lógica aqui da taxa de desconto, evidentemente, também vai estar relacionada com a política monetária e com as taxas de juros também que se vivem atualmente. Ambientes de taxas de juros mais baixas potencializam o valor da empresa. Portanto, obviamente, se eu tiver a descontar por uma taxa de juros mais baixa, quer dizer que o valor daqui a 5 anos vai ser mais valioso do que se tiver uma taxa de desconto maior. E, portanto, daí também, por isso é que se olharmos para os mercados financeiros hoje em dia, isto depois também associado à questão da liquidez, evidenmente, que, enfim, depois também está tudo relacionado, mas é um bocadinho também por isto, porque é que temos valorizações tão elevadas, tem também a ver com este tema, e, portanto, enfim, hoje, se calhar mais do que noutras alturas, os ativos estão mais valorizados do que noutras alturas. Certo. Quer dizer, acaba por ser interessante porque estas duas formas de tratar o tema da avaliação, quer dizer, há os métodos baseados em comparáveis e depois há esta abordagem DCF, eu acho que elas acabam por servir em diferentes momentos do tempo ou em diferentes circunstâncias em que ou as empresas ou os investidores querem fazer uma avaliação. E acima de tudo, elas casam-se, não é? Ou seja, são estas metodologias todas combinadas que Sim. vão também dar segurança e no fundo, eu acho que isto também está uma mensagem importante que é isto são elementos de negociação, ou seja, isto é o que no fundo suporta uma negociação, para no fundo não estarmos a discutir Sim. no ar, não é? Convém ficar claro que nada disto tem um caráter de objetividade indiscutível. Sim, não é uma BIMBI em que se coloca os números e há um valor. Portanto, E há um valor não é assim indiscutível. que funciona. Podem-se sentar assessores financeiros à volta de uma mesa a discutir múltiplos de mercado ou DCFs e eles ficam lá a tarde inteira Exato. a debater, a trocar ideias. Mas há esse caráter de subjetividade. Eu acho que há momentos diferentes em que estas metodologias podem ter virtudes e inconvenientes distintos. Na realidade, nas fases mais incipientes dos processos,
quando se quer formar uma ideia mais rápida sobre o valor. E como já se sabe muitas vezes que estas questões de valorização podem ser um deal breaker, é muito comum recorrer-se a uma lógica mais quick and dirty. E por quick and dirty eu quero dizer, enfim, se calhar uma abordagem de múltiplos é aquela que é mais simples de pegar e de conseguir estimar algum tipo de valor. Claro que, quer dizer, isto parece simples, mas na realidade há aqui umas quantas nuances. Eu não sei, Tiago, tu podes projetar em uma página que tu tens só com duas ou três coisas sobre múltiplos? Pronto, isto mesmo. O que tu dizias há pouco, no fundo, é que se eu quiser formar uma ideia do valor de uma empresa com base em múltiplos, eu vou pegar num indicador da empresa, tipicamente vou pegar nas vendas ou vou pegar no EBITDA. Tecnicamente é mais robusto pegar no EBITDA, mas há indústrias onde é muito comum utilizar como referência as vendas, o caso do Sim, agora, setor. por exemplo, o setor tecnológico agora é um caso flagrante, até porque o EBITDA, por norma, é negativo, portanto, Exato. não dá para fazer esta conta. É bastante mais conveniente pegar nas vendas nesse caso. Mas, enfim, na generalidade dos setores, à partida, o múltiplo de EBITDA será aquilo que mais vezes se encontra. Pega-se no EBITDA da empresa, pega-se num determinado múltiplo que se vai buscar ou às empresas que são cotadas ou a transações recentes e com isso chega-se a um valor de negócio. Portanto, o problema está aqui, de facto, aparentemente só temos dois parâmetros para conseguir começar a formar ideias de valor, mas o problema está em que cada um deles se reveste de um conjunto de nuances que são bastante dados à discussão. Por exemplo, o EBITDA. Teoricamente, para eu conseguir formar uma opinião sobre o valor, eu deveria basear-me num EBITDA que refletisse o caráter recorrente do meu negócio. Ora, nós sabemos que os negócios têm ciclos, sabemos que por vezes é difícil destrinçar aquilo que é conjuntural daquilo que é estrutural e isso levanta discussões. Se nós quiséssemos pegar na realidade atual, não é muito fácil definir o que é o EBITDA de referência para uma determinada empresa neste presente contexto, porque o EBITDA de 2020 pode estar impactado pelo contexto de pandemia. Por outro lado, o EBITDA de 2019 já é muito antigo e por aí consegue-se enfim, formar algumas questões. É importante nesses casos que os empresários consigam dar uma fundamentação boa daquilo que é a natureza recorrente do negócio. Ou seja, se eu olhar para a frente, e tipicamente estes exercícios de valorização devem ser feitos com uma ótica prospectiva, se eu olhar para a frente no meu negócio, quanto é que o meu negócio vai gerar recorrentemente em termos de EBITDA? E, portanto, eu basear-me em planos de negócio sólidos, com argumentos robustos relativamente à evolução nos próximos meses, é muito importante. Depois há toda uma outra frente de discussão, que é o múltiplo. Só acrescentar já agora também, até mesmo e sem pensar do ponto de vista estratégico ao negócio, digamos assim, do que é o EBITDA real ou não, até do ponto de vista contabilístico, há muita discussão sobre aquilo que é EBITDA, efetivamente, por exemplo, que vai continuar a haver uma mudança de acionistas e, portanto, é um tema, de facto, não é simplesmente chegar ao relatório de contas e pegar no que está lá e ok, é isto. Portanto, sim. Embora um atalho que possa surgir aí muitas vezes nos processos negociais entre investidores e empresas é que as partes consigam chegar a acordo sobre um múltiplo. certo. E consigam numa fase inicial definir que estão disponíveis para encetar negociações e avançar num processo na base de que uma transação vai ser feita com um determinado múltiplo. Vamos admitir um múltiplo 7 vezes ou 8 vezes. Não seria estranho encontrar transações nesse tipo de valorizações. E isso significa, na prática, empurrar para a frente a discussão sobre qual é que é o EBITDA a que se vai aplicar esse múltiplo que acordaram. E para esse efeito, por vezes, o trabalho de due diligence acaba por ser importante. Portanto, quando as equipas que fazem as auditorias financeiras, legais, de negócio, comerciais, entram no terreno e vão a fundo na análise da empresa e conseguem identificar e chamar a atenção dos investidores e dos empresários quais são os fatores de ajustamento que devem ser tidos em conta, nomeadamente para o EBITDA,
mas acaba por ser mais fácil já com esse trabalho feito numa segunda fase, depois finalizar a discussão sobre a negociação. O problema está é que se o ponto de partida de um empresário for uma expectativa de valor baseado num múltiplo de, vamos pôr por hipótese, 10 vezes, e um investidor, por outro lado, adota uma postura mais conservadora e tem uma expectativa de fazer um investimento com um múltiplo de 4 vezes, este gap é demasiado largo para se conseguir ter uma expectativa de fechar algum tipo de transação. Agora, na realidade, enfim, isto são tudo questões que podem colocar-se em qualquer processo. Não há ferramentas, não há fórmulas mágicas nesta abordagem. O que há o que há de importante aqui é, de facto, ter noção, sobretudo do lado dos empresários que provavelmente trabalham menos habitualmente neste tipo de processos, que há fatores, alguns dos quais sobre os quais se pode ter algum tipo de controle e que impactam a avaliação, outros que são fatores que, enfim, estão fora do controle e que podem determinar se a empresa é mais ou menos valorizada. Se calhar consegues provavelmente, enfim, um pouco também baseado nos processos em que participaste, consegues enumerar alguns desses pontos. Sim, ou seja, eu acho que muitas vezes, de facto, a grande dificuldade é quando empresários estão agarrados a operações que ouviram, seja com alguma proximidade, até de casos concretos que conheçam de um outro empresário que tenha vendido o negócio e que muitas vezes acham, mas a minha empresa, enfim, é melhor e não pode ser valorizada da mesma forma, ou nós até se calhar temos o mesmo EBITDA, mas eu tenho uma unidade industrial nova e a outra pessoa era completamente ultrapassada e portanto, temos o mesmo EBITDA, não podemos ser avaliados à mesma forma. Portanto, há vários temas que são difíceis e também temos situações que já viram nas notícias, uma grande operação e também depois vai saber e de facto é difícil depois como é que tornamos, como é que traduzimos uma operação que até pode parecer mais ou menos semelhante, mas depois não vai ter aderência com a realidade desta empresa. Ou seja, há temas como, por exemplo, a própria dimensão da empresa. E aqui o caso das PMEs. Evidentemente, uma PME, sendo de menor dimensão, até pode, o limite é poder ter, por exemplo, as mesmas margens que uma empresa maior, ou até se calhar melhores margens operacionais que uma empresa maior. Mas a verdade é que numa economia, por exemplo, isto é especialmente verdadeiro também em mercados exportadores, uma empresa com uma pequena dimensão tem um grande risco, que é, por exemplo, se não consegue responder a uma encomenda de um novo cliente que seja já de uma maior dimensão, se calhar é o suficiente para perder esse cliente, não dessa vez, mas se calhar para sempre. E portanto, isso pode pôr em causa não só o crescimento da empresa, mas também se calhar também aquilo que é a sobrevivência da empresa. Portanto, a dimensão é um tema. Portanto, nós não temos claramente de incluir isso naquilo que é a valoração da empresa e ter esse fator em mente quando olhamos para uma empresa. E daí também, voltando aqui um bocadinho atrás das metodologias, nós temos as múltiplos, mas também o tema do DSCF ser tão importante para perceber qual é a capacidade que essa empresa tem, efetivamente, de gerar esses fluxos de caixa. Deixa-me só dar uma nota. Portanto, tu estás a dizer a dimensão mais reduzida de uma empresa pode condicionar o valor por comparação com outras empresas maiores. Obviamente estamos a falar numa lógica tudo o resto constante, não é? Portanto, sim, exatamente. Pode ser uma empresa mais pequena, mas está num nicho de mercado especial. Se for esse o caso, isso tem outro tipo de impacto. Exatamente. É esse o ponto. Até mais na lógica que já que acontece, né? Temos conversas com empresários e às vezes é complicado explicar porque é que no mesmo setor ou mesma atividade vamos ter depois no final da operação múltiplos diferentes. Ter uma dimensão ajuda a explicar. Outra questão está relacionada com a iliquidez da operação. Ou seja, eu, enquanto investidor,
É diferente eu investir numa empresa cotada em bolsa, onde há um mercado enfim, com bastante liquidez, e se eu quiser, por exemplo, hoje invisto, amanhã preciso do dinheiro, faço a venda imediatamente, ou quer, por exemplo, aproveitar um momento de mercado, faço a venda e rapidamente o dinheiro está do meu lado. Quando estou a adquirir uma empresa que não está cotada, o processo de venda já não é tão facilmente, já demora aqui alguns meses e, portanto, há um risco de não conseguir, portanto, vender ao melhor momento possível. Numa PME, esta situação ainda é mais gritante. Okay? Portanto, este desconto de liquidez, por norma, é algo que acontece também, em que o facto de ser um investimento que dificilmente é transacionável, isso acarreta risco para quem realiza o investimento e, portanto, isso também tem que ser considerado na valorização e é considerado na valorização que se fazem de PMEs. Outro tema também muito... Sim, pode estar ligado, pois, em compensação com um outro fator, que é o controle. Na realidade, alguém compra uma posição numa empresa ou compra a totalidade do capital de uma empresa e por essa via está a fazer um investimento que é ilíquido, e isso significa que vale menos do que aquilo que valeria comprar uma posição no mercado líquido. Mas quando compra a totalidade ou uma maioria do capital, está a adquirir controlo e isso também tem valor e, portanto, aí pode, por outro lado, ter um prémio no valor. Sem dúvida. São tipicamente dois fatores que jogam contra o outro, digamos assim, e no final um deles vai vencer. Mas isso é por mais evidente nas operações sempre que se vê em bolsa, né? Tanto quando alguém quer realizar, quando vemos nas notícias um grupo que realiza uma OPA sobre outra empresa que está cotada, a operação é sempre com um prémio sobre o valor que está cotada a empresa, porque está precisamente a pagar esse prémio de controle, portanto, a possibilidade de eu poder tomar as decisões da empresa. Não é só eu investir naquilo que a equipa de gestão que está na empresa e que desenvolve um plano de negócios, não é só investir nesse plano de negócios, é eu próprio ter a capacidade e a influência para alterar essa mesma estratégia. Portanto, isso paga-se, evidentemente. Portanto, sim, Bruno. Outra questão muito evidente em PMEs, mas por demais evidente em empresas com estruturas familiares, muitas vezes, que é a dependência dos acionistas ou pessoas-chaves. Um exemplo, vamos assumir que um acionista da empresa, na realidade, quase toda a atividade comercial está dependente dessa pessoa. Se eu comprar a empresa dessa pessoa, se essa pessoa era quem gerava a atividade comercial, vamos ter um problema, porque a pessoa tem que lá continuar, senão aqueles fluxos de caixa que estávamos a prever, que a empresa ia gerar, que era isso que justificava a avaliação, não vão aparecer. E, portanto, isto também tem que ser devidamente considerado uma valorização. As pessoas-chave do negócio, exatamente, não é? Exatamente. E, portanto, das duas, uma, ou o que muitas vezes acontece, chega-se a um acordo para manter aquilo que consideram as pessoas-chave de um negócio, que sejam acionistas ou não, mas que no fundo tem que se garantir que há uma continuidade das mesmas no negócio durante X anos, até pronto, depois até o novo acionista depois também, obviamente, vai também montando a sua estrutura e pode acabar depois também por substituir essas pessoas ou não. E, portanto, é expectável que durante passado algum tempo que já não haja essa dependência que existia inicialmente. Ou então, quer dizer, havendo de facto uma saída da pessoa, isto pode afetar o valor da empresa. Sim, outras estruturas que se podem aí pensar, por exemplo, se há uma pessoa, um acionista que é realmente chave naquele negócio, também pode ocorrer que o comprador da empresa lhe dê um lugar na sua própria estrutura. Ou seja,
o investidor enfim, ou compra parte do capital com ações da empresa que atribui ao acionista que está a vender, e portanto na prática o acionista, em vez de ser dono daquela empresa normalmente mais pequena, pode passar a ser um acionista, embora com uma porcentagem menor, mas num grupo maior, e ter o seu contributo estratégico também assegurado. Sim, e depois também acaba por estar um bocadinho. Este tipo de soluções depois acaba por estar muito ligado ao tipo de investidor que também estamos aqui a falar, não é? Por exemplo, se for como estavas a dizer, Bruno, um grupo que já tem já presente no setor, uma forma, e pode ser uma forma clara de fazer a operação, que é uma parte em dinheiro, uma parte em uma posição acionista, ou seja, pode ser uma posição no board, mas também pode ser uma posição acionista no grupo que adquire a empresa. E portanto é uma forma de manter alguém que tem um peso na estratégia, na definição da estratégia desta empresa, e sim continua também ligada ao negócio, ainda que se calhar não esteja ligada ao dia a dia como estaria anteriormente. Se calhar se for uma empresa, se calhar for um perfil puramente financeiro, aí não, se calhar vai querer mantê-lo efetivamente no negócio, naquela posição em que estava, e se calhar vai querer garantir que essa pessoa fica durante mais algum tempo para que o negócio continue a desenvolver-se com uma estratégia que seja desenhada em conjunto. Portanto, isso também é um ponto e estes pontos que estamos aqui todos a discutir vão depender também de quem está do outro lado a negociar e o perfil que tem e a ideia que tem para a empresa. Sim. Se calhar também só mais aqui alguns pontos relativamente àquilo que pode distinguir a empresa enfim, de uma outra operação. Temas como diversificação de clientes, diversificação de produtos, diversificação de geografias. Tudo isto são fatores que, uma vez mais, temos uma empresa que pode atuar no mesmo setor, desenvolve o mesmo produto ou presta o mesmo tipo de serviço, mas por estar em geografias diferentes, por estar dependente ou se calhar com muita concentração das suas vendas em determinado cliente ou com muita dependência de determinado fornecedor, isto pode penalizar também a valorização da empresa. Portanto, é algo também que tem que ser tido em conta e também, uma vez mais, não há aqui uma fórmula mágica. Em negociação percebermos qual é que é a solidez dos números que são apresentados com base naquilo que são as dependências que a empresa tem, seja em risco, seja em clientes, seja em fornecedores, e como é que, ou em geografias, se estiver demasiado exposto a uma determinada geografia, e aí o tema já pode ser, ok, mas como é que essa geografia, seja de um ponto de vista macroeconómico, seja neste próprio do mercado, neste que estamos a olhar dentro dessa geografia, como é que está-se a desenvolver. Portanto, tudo isto terá impacto na valorização. De outro ponto de vista, empresas diversificadas em clientes, diversificadas geograficamente, diversificadas em serviços e produtos, têm tipicamente mais valor. E até estava aqui a ocorrer-me que têm tipicamente mais valor, e isso até pode acontecer de duas formas. Não só essas empresas têm um perfil de risco mais baixo e, portanto, teoricamente, no futuro, conseguem gerar determinados cash flows com maior segurança. Sim, é o tema dos ovos todos no mesmo cesto, não é? Exatamente, portanto, estão mais robustas. Por outro lado, quando uma empresa mais diversificada decide iniciar um processo de venda ou um processo de angariação de capital, também é expectável que isso gere mais interesse do lado dos investidores. E ao gerar mais interesse do lado dos investidores, ao ter mais investidores interessados em investir na empresa, cria-se uma pressão competitiva. Essa pressão competitiva vai fazer subir as valorizações. Portanto, obviamente isto não é necessariamente justo, o mundo não é necessariamente justo, mas acaba por se criar aqui uma dinâmica de criação de valor que é positiva nestes casos, tal como em sentido contrário, cria-se uma dinâmica de desvalorização que é menos positiva. Certo. E como último ponto, Bruno, se calhar só acrescentaria aqui o tema da diferenciação da empresa, ou seja, o que é que torna a empresa única.
O que é que torna a empresa, o que é que faz com que a empresa ganhe clientes, o que é que faz com que a empresa entre em novos mercados, o que é que a diferencia no fundo da concorrência. Uhum. Isto parece aqui, se calhar, às vezes uma questão um bocadinho óbvia, mas muitas vezes é um tema que os empresários não conseguem, se calhar, suportar tão bem. E é um tema de facto importante, porque no fundo é esta diferenciação que vai permitir ou que vai dar segurança que aqueles fluxos que são projetados para o futuro podem ser concretizados. Porque temos a garantia, temos a confiança que as características endógenas à empresa, seja porque tem uma marca forte, seja porque tem um departamento de desenvolvimento que já demonstrou que é capaz de gerar constantemente novas soluções, seja porque tem algum tipo de equipamento patenteado, por exemplo, seja porque, enfim, já conseguiu mostrar, tem todo um track record de entrar em várias geografias e ter no fundo, processos de internacionalização bem sucedidos. E se nós estamos a projetar para o futuro entrar em mais 2 geografias, isso dá-nos confiança. Versus uma empresa, se calhar, que nunca internacionalizou e vai ser a primeira vez que o vai fazer e, portanto, pode levantar mais dúvidas sobre o sucesso desses mesmos processos. Portanto, estas questões da diferenciação e este exercício olhar um bocadinho internamente, mas também de uma forma crítica e perceber o que é que os outros também fazem bem e posicionar-nos bem no mercado. Uma vez mais, estamos a falar de empresas que estão no mesmo setor, podem produzir o mesmo, mas estas diferenças são depois aquilo que vão sustentar o plano de negócios, vão sustentar a valorização por DCF e vão sustentar, no fundo, a negociação e também a confiança com que o empresário vai ele próprio partir para uma negociação com o investidor. Sim, eu acho que isso é tudo muito interessante, de facto. E tocas aí num ponto, por exemplo, o plano de negócios, que estes fatores que tu comentaste, na realidade, a maioria deles não estão no controle do empresário, dos acionistas. Agora, mesmo perante circunstâncias que podem ser mais ou menos vantajosas da empresa, há qualquer coisa que está no controle dos empresários para melhorar as avaliações quando entram num processo de venda ou num processo de angariação de capital. E falavas no plano de negócios. De facto, conseguir construir um plano de negócios robusto, bem suportado, realista. Não vale a pena dizer que a empresa vai duplicar a sua dimensão nos próximos 3 anos só porque isso é uma aspiração dos empresários. Se for realmente suportado, então os argumentos vão ser a base da valorização, mas é importante conseguir construir um plano de negócios e perspectivas boas e suportadas para o negócio. E ter a informação bem organizada, conseguir esclarecer os investidores sobre o valor acrescentado, tu comentavas isso, onde é que está o valor de diferenciação da empresa. Se for possível, desde o início, controlar um processo em que é o próprio empresário que determina os termos em que a conversa decorre, isto é, quais é que são as características da empresa, o que é que esta empresa procura, qual é a sua estratégia, quais são as suas perspectivas financeiras, onde é que está o valor acrescentado, porque é que é diferente dos concorrentes, o que é que vai ser preciso fazer nos próximos anos para posicionar o negócio. Essa atitude mais proativa e em controlo do processo vai gerar confiança do lado dos investidores e por essa via vai contribuir para se conseguir ter uma negociação que maximize o valor da empresa. Sem dúvida. Só também acrescentar aqui outros pontos relativamente a isso, seja, e do que é que podemos fazer para potenciar o valor da própria empresa. Portanto, temas como tudo o que seja sistemas de informação são super importantes para preparar esta informação e para sentirmos que tanto do ponto de vista do investidor, sentir que o empresário sabe do que fala, porque o empresário tem toda a informação sobre a empresa, sabe perfeitamente onde é que a empresa está em todo o momento. E este tema do plano de negócios,
que muitas vezes sinto com alguma conversa com alguns empresários é que muitos deles acabam por ver este exercício um bocadinho mais financeiro, quase como se fosse desenhar um orçamento para o ano, mas em vez de fazer um orçamento para um ano, vamos fazer um orçamento para 3 anos. Sim. Quase pegando, vamos rubrica a rubrica, vamos cliente a cliente e vamos, ok, nós vamos vender, isto vai crescer X%, porque no passado também cresceu, e achamos que vamos conseguir mais desta área de negócio, mais daquela, mais X. Mas sem, na realidade, haver aqui um grande exercício, às vezes crítico, ou seja, temos quantidade, temos preço, como é que as duas coisas dentro de cada produto, dentro de cada serviço, o que é que elas, se partimos as coisinhas todas, o que é que está por trás? Como é que se constrói aquele crescimento? Vamos dizer que vai crescer 7% no ano passado, vai também crescer agora, mas porquê? Quantos clientes aqui significam a mais? Qual é que é a margem que eu ganhar em cada cliente? Portanto, é um bocadinho mais este esforço. Qual é a cota de mercado que está implícita? O que é que os meus concorrentes vão fazer em resposta às minhas iniciativas? Exatamente. E também de forma, como é que eu também vou depois financiar também um bocadinho este crescimento? Porque também posso estar a fazer o crescimento e depois não olho, esqueço-me do balanço e não sei como é que estou a financiar as coisas, não é? Portanto, estes são os temas que, na fase depois de valorização, discussão da valorização, é que se vai perceber se os argumentos estão suportados ou não. Sim, pronto. E aí também acho que o papel dos assessores financeiros acaba por ser muito importante, porque podem dar a sensibilidade aos empresários sobre as valorizações que estão a ser praticadas no mercado, podem chamar a atenção de aspectos críticos que podem determinar uma valorização mais alta ou mais baixa naquela empresa em concreto, e podem ajudar a conduzir um processo de venda e um processo de colocação de capital. Tiago, se calhar eu avançava aqui para algumas perguntas que nos estão a chegar da audiência. Sim, força. E já estamos aqui com bastantes questões, não sei se vamos conseguir responder a todas, mas vamos pelo menos tentar responder a algumas. Tu passaste aqui por um ponto que um dos participantes nos está a perguntar. Falaste aí sobre a dimensão da empresa e a forma como isso impacta o valor. A pergunta aqui que nos estão a colocar é de que forma é que essa dimensão pode estar presente nos métodos de valorização? Ou seja, conceptualmente tu já tocaste no ponto, mas tecnicamente onde é que isso vai refletir nos métodos de avaliação? É assim, ou pode pensar, por exemplo, no múltiplo. Podemos simplesmente, de forma conservadora, aplicar um desconto para, no fundo, responder àquilo que pode ser o risco da empresa ter menor dimensão. Mas normalmente isso fica melhor, ou faria mais sentido olhar para o DCF, ok? Portanto, para esta lógica dos fluxos de caixa. E é aí que teria evidentemente impacto. Ou seja, se a empresa tem uma pequena dimensão, é aquilo que eu estava a dizer há pouco desta capacidade de financiamento e de financiar o crescimento da empresa. Uma empresa com menor dimensão, uma empresa que tenha um balanço, que tenha uma estrutura de ativos, tenha capacidade instalada mais pequena, potencialmente vai ter menor capacidade para capturar mercado. Isto é, por exemplo, preocupante num mercado que esteja a crescer. Se eu estou a capturar pouco mercado, a minha cota de mercado, apesar de eu estar a crescer, a minha cota de mercado pode vir a cair. E no limite, assumir que eu sou investidor, se eu vou adquirir uma empresa no ano 1 que tem uma cota de mercado de 10%, se chego ao final do ano 5 e tem uma cota de mercado de 1%, temos um problema. Porque a empresa agora é mais pequena do que qualquer antes, na realidade. Portanto, acaba por ter impacto desta forma. Versus uma empresa de grande dimensão, em que eu sei que vai ter um balanço forte, tem uma capacidade produtiva forte, que é capaz de responder às exigências do mercado e, portanto, quando eu tiver a planear aquilo que são, ou projetar aquilo que são fluxos de caixa, eu tenho maior confiança naquilo que é o crescimento que eu possa estar a projetar, naquilo que são os novos clientes que eu possa chegar, naquilo que são as encomendas que eu posso vir a responder.
Portanto, eu diria que essencialmente este é o ponto. Não sei se queres aqui acrescentar mais algum... Não, acho que está muito bem. Na realidade quer dizer, tecnicamente na taxa de desconto ou pôr simplesmente Sim, um na taxa de coeficiente desconto também pode ser, sim, é verdade. na taxa de desconto, enfim, não quero entrar aqui em grandes aspectos técnicos, mas a taxa de desconto nesse caso poderia ser um bocadinho aumentada por via desse fator, ou então no próprio valor final a que se chega aplicar ali um desconto de X%. E esse Certo. X% é todo um webinar que depois podemos fazer um dia sobre fatores de desconto de dimensão. Sim, Ah, mas é exatamente isso, no fundo, ou é no próprio, ou são nas próprias projeções, ou então depois é no desconto que se faz no valor final. Ok. Há aqui uma pergunta também que entretanto caiu, que é interessante se calhar passar por ela. Portanto, um dos participantes diz-nos que em empresas cotadas é tudo muito mais fácil. Portanto, isso de facto não há grandes dúvidas. O market cap é conhecido, os rácios estão todos disponíveis. Pergunta-nos este participante, nas PMEs, qual é que são os 1 ou 2 rácios que são imediatamente avaliados? Ou seja, quais são os rácios a que se dá mais importância quando se olha para uma empresa que não é cotada? Queres Hum, arriscar aqui alguma coisa? quais é que são os rácios que, enfim, mas estamos a falar de múltiplos, quer dizer, de valorização. Se calhar antes de Eu, valorização, eu diria que quem quer que vá fazer uma análise de uma empresa vai chegar à avaliação, de facto. Mas se sim. calhar, pá, coisas assim que saltam logo à vista. Margem à vista. Margem EBIT, evidente, tudo o que é operacional, sim, tanto o que seja o crescimento também das vendas, do lado do Hum, balanço, autonomia financeira, hum, e se calhar também relevante é o peso da dívida financeira líquida sobre a EBITDA, portanto, sim. quantas Andamos vezes é sempre a à volta dívida do financeira EBITDA, não é? líquida. Vamos lá ver, o EBITDA é uma aproximação grosseira vá daquilo que é a capacidade da empresa de gerar caixa. Uhum. E, portanto, daí ser relevante este tema. Ou seja, por exemplo, estávamos aqui a discutir da valorização de uma empresa por múltiplos. Portanto, se eu multiplicar o EBITDA por X, vai-me dar o valor da empresa. Se a dívida financeira líquida for exatamente igual a este modelo, ou seja, vamos assumir que a dívida financeira líquida é 6 vezes o EBITDA e eu vou estimar o valor da empresa em 6 vezes o EBITDA, o capital próprio da empresa vai ser zero, porque quer dizer que tudo o que a empresa está a gerar é para pagar a dívida. Sim. Portanto, isso já é um exercício útil de perceber, tanto dívida financeira líquida, e estamos aqui essencialmente a falar de dívida, quando falamos de dívida financeira, é basicamente empréstimos bancários, vá, ou com a mesma natureza, retirado daquilo que são a caixa e disponibilidades da empresa. E, portanto, percebendo já qual é que é o peso, portanto, qual é que é o montante desta dívida, e depois fazemos então aqui a nossa valorização da empresa ao lado também pelo mesmo múltiplo. E Uhum. conseguimos já perceber então o que é que sobra de capital próprio, porque é isso no final do dia que o empresário, que o investidor vai pagar ao empresário, né? Portanto, vai Uhum. pagar o Sim. valor do capital próprio. Ok. Se calhar só aqui mais uma ou duas. Portanto, há aqui também um participante que nos pergunta que abordagem é recomendada aos empresários que se baseiam no valor dos ativos e não na rentabilidade da empresa. Gosto desta pergunta. Gostas? Então vou-te deixar, vou-te deixar dissertar em torno dela. Não, Força. isso acontece imensas vezes. De empresários que dizem, sei lá, faz a avaliação e, portanto, o empresário diz, eu só por exemplo, na fábrica investi 5 milhões de euros. Portanto, tenho que me pagar o valor do negócio mais a fábrica. Pronto. A questão é, os ativos, isso é a forma se calhar mais fácil de ver, os ativos valem por aquilo que eles são capazes de gerar. Portanto, se eu tiver uma fábrica completamente desatualizada, com um equipamento velho, no futuro ela tenderá a
produzir eventualmente menos, porque, sei lá, o equipamento vai começar a falhar, a produzir mais caro que a minha concorrência, que já tem equipamento mais moderno, mais eficiente e, portanto, libertam mais margem. Se calhar fazendo até um preço mais baixo, mas com maior margem. E, portanto, potencialmente eu até vou acabar por perder cota de mercado. Portanto, se calhar, olhando de um ponto de vista contabilístico, até pode ser o mesmo, mas depois, quer dizer, ele vai depreciando aquele equipamento até, enfim, não valer nada, digamos assim. E, portanto, daí esta abordagem dos fluxos de caixa ter esta vantagem, que é a empresa vale tanto como aquilo que ela é capaz de gerar. Portanto, este é o exercício que o investidor vai sempre fazer. Até porque, por exemplo, voltando aqui ao cenário de uma fábrica, uma empresa com equipamento super moderno. Peço desculpa. Outra empresa que tem equipamento completamente obsoleto, o que vai acontecer é, podem até estar a produzir, naquele momento, podem estar a produzir exatamente o mesmo. A questão é, um novo investidor que compra a empresa de equipamento moderno não vai ter que fazer investimento nenhum em equipamento novo. Portanto, o dinheiro que entrar é para o empresário, basicamente. A empresa está completamente estruturada e montada e pode entrar. No outro lado, eu para entrar na empresa vou ter que investir em novo equipamento e em novas instalações e, portanto, eu não vou dar o mesmo dinheiro a esse empresário porque, basicamente, ou ele faz o investimento e depois então eu vou-lhe dar o dinheiro, ou então, se eu vou ter que assumir esse investimento, já não vou dar esse dinheiro. E, portanto, o tema da avaliação contabilística tem esta dificuldade e daí ser sempre mais fácil olhar para aquilo que ela é capaz de gerar e, portanto, é isto no final do dia o que vai valer uma empresa. Mas, Bruno, não sei se queres aqui dar outra... Não, a única coisa que excepcionaria neste caso é que pode fazer sentido, quanto muito, utilizar uma abordagem mais baseada nos ativos, mas se estivermos a falar de uma empresa, não sei, do ramo imobiliário ou uma empresa que tem um conjunto de ativos que geram determinados rendimentos, rendas, enfim, aí sim acho que faz sentido pegar nos ativos. Um banco. Ou um banco, mas enfim. Se tiver um pequeno banco. Também é todo um outro debate. Eu acho que nós não vamos conseguir responder às perguntas todas, porque estamos aqui a aproximar-nos do nosso tempo limite, mas Tiago, há aqui uma que eu acho que vale a pena nós tentarmos rapidamente responder, que é, temos aqui um participante que nos pergunta se os investidores avaliam as empresas de uma forma diferente com o impacto do Covid. Boa pergunta. Se avaliam de forma diferente. Não avaliam no sentido, ou seja, de metodologias estamos a falar das mesmas. Aí nada muda. Eu diria, acima de tudo, que obviamente há um maior conservadorismo, por um lado, esperar também um bocadinho para ver o que pode acontecer, mas a verdade é que as operações não têm parado. O ano passado tivemos mais do que tivemos várias operações de fazer aquisições, tanto investidores a adquirir outras empresas. O que muitas vezes acabaram por fazer foi adiar, se calhar, aquilo que algum pagamento, tanto diferir algum pagamento ou tornar dependente a valorização da concretização de alguma KPI, de algum objetivo, da concretização de algum pipeline que a empresa tinha. Porque, vamos lá ver, nós estamos a falar de uma situação que uma empresa que apresenta um decréscimo de vendas no ano passado não é provavelmente surpresa para ninguém. Então a gente vai perceber o porquê. A grande questão é perceber se esse impacto é duradouro ou não naquilo que é a atividade da empresa, ou se a empresa vai ter também que mudar aquilo que são as próprias estruturas, ou se calhar mudar o seu negócio. E, portanto, mesmo olhando para aquilo que a empresa se calhar tinha como EBITDA e vendas em 2019, 2018, pode não ser o mesmo para a frente. E, portanto, é um bocadinho aqui com expectativa, diria, que isto está a ser gerido. E, portanto, o 2020 será com certeza considerado
na valorização que vão fazer, para o plano de negócios, para aquilo que é projetado para a frente. Aí sim, claramente vai-se, ou seja, vai-se ver, pode-se considerar na valorização, mas não será com certeza pago neste momento inicial e poderá ser diferido para um momento posterior em que depois venha a concretizar ou não esse acontecimento. Sim. Sim, eu só acrescentaria que, obviamente, o contexto de mercado tem sempre impacto na avaliação, e estamos a falar de um contexto tão, enfim, tão especial quanto este contexto de pandemia, seguramente tem impacto. Isso não significa que seja um impacto negativo, depende de setores. Sim, claramente. Pode ter um impacto positivo se for um setor que por alguma razão ficou mais quente e mais atrativo, ou o negócio da empresa se mostrou particularmente resiliente e até enfim, com oportunidades de crescimento, mas seguramente vai ser tido em consideração e provavelmente os investidores vão querer fazer uma investigação um bocadinho mais aprofundada do que aquilo que fariam em fevereiro de 2020, antes de toda esta turbulência atingir o mercado. Due diligence mais demoradas, sem dúvida. Sim, due diligence mais demorada, enfim, mais perguntas, tudo isso. Tiago, só antes de rematarmos, podes só partilhar aí o nosso endereço. Enfim, acho que foi uma conversa interessante, haveria muito mais para dizer sobre estes temas, mas acho que isso não se compagina também com o formato de um webinar. Podem encontrar-nos em www.capitalizer.eu. Lá também estão os nossos contactos e, portanto, qualquer questão ou contacto adicional que achem útil, nós do BIG estaremos disponíveis. E, portanto, da minha parte, agradeço a participação de todos. Tiago, obrigado pelos seus contributos. Obrigado, Léo. E cá estaremos em próximas oportunidades para discutir mais temas que entendemos que sejam relevantes para os empresários portugueses. E um obrigado a todos e uma boa tarde. Deus, boa tarde. Resto boa semana.